Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje nós estaremos falando, sobre a Revolução Mexicana, tá bom? Coloquei aqui, o tema Revoluções, porque nesse capítulo nós estaremos falando sobre a Revolução Mexicana e a Revolução Russa, tá? Nesse primeiro vídeo, vamos focar apenas nesse tema. Mas antes de eu começar a falar a Revolução, vamos voltar um pouquinho aí no tempo para a gente lembrar, um pouco sobre a história do México, tá? A região do México, até em meados do século IX, viviam os maias, Mas como a gente já estudou, os maias aí, eles acabaram, vamos dizer assim, desaparecendo misteriosamente. E os remanescentes que ficaram na região que a gente conhece como a Península de Yucatán, acabou sendo, conquistado pelos astecas e tribos aliadas, tá bom? Os astecas dominaram essas regiões aí, principalmente, até a conquista de Hernán Cortés, que ocorreu no ano de 1519, Hernán Cortés vai ser um dos conquistadores aí, dessas grandes civilizações pré-colombianas, e ele vai conseguir dominar a região, que pertenceu aos astecas, vamos dizer assim, de uma forma facilmente, Então, a partir desse momento, a gente vai dizer, que surge a colonização espanhola aqui no nosso continente americano, tá? A região que a gente conhece como México, ela vai se tornar, o vice-reinado da Nova Espanha, junto com o vice-reinado do Peru, tá? Grande parte vamos dizer assim, do México colonial, a questão econômica era baseada principalmente na agricultura, mas, a gente vai focar muito na mineração, que era a extração principalmente de ouro e prata. A gente vai dizer que a Espanha, ela vai se enriquecer. Não só a Espanha, mas como a Inglaterra, através aí dos corsários, vai acabar, vamos dizer assim, roubando muito desse ouro também que pertence aos espanhóis, ou melhor, que pertence a essas civilizações pré-colombianas, tá? A partir do século XVIII, vai começar a surgir as primeiras revoltas de cunho independente, tá? Não só na região do México, mas a gente vai dizer em todo o continente, americano, principalmente porque os Estados Unidos, ele meio que vai dar essa forcinha aí pra gente, através de uma coisinha que vai ser chamada, a doutrina Monroe, que é a América para americanos, que vai tentar, diminuir essa interferência europeia aqui no nosso continente. Quando é que começa esse processo de independência no México, Vai surgir através do Padre Hidalgo, que vai ser, um dos primeiros articuladores, a tentar, vamos dizer assim, a transformar a colônia vamos dizer assim, num país independente, mas que nem eu coloquei aqui para vocês, ele foi fuzilado. Quem vai dar continuidade nesse pensamento de Padre Hidalgo vai ser José Maria, mas ele vai acabar sendo reprimido, pelas forças aí, a gente vai dizer, até do governos locais, tá bom? Entre meados de 1820 e 1821, aí sim, vai surgir esse personagem aqui bastante ícone, que é o General Iturbide, e aí sim, por conta de algumas manobras políticas, algumas estratagemas, ele vai conseguir fazer com que o México ele se torne independente, mas focando, tá, gente? Politicamente. Economicamente, não, tá? Vamos aqui, então, falar, sobre esse primeiro governo independente aí, tá? Então, no ano de 1822, lembrando que um ano antes Iturbide ele tinha conseguido a independência, ele vai acabar dando um golpe, e que ele vai acabar se proclamando como imperador. Até então, que deveria ser vamos dizer assim, um governo democrático, acabou se tornando novamente um império. Mas no ano seguinte ele vai ser deposto, tá? E não demora muito, também ele vai acabar sendo fuzilado. Quem é que vai ser o responsável, até por essa reprimenda do governo de Iturbide aí, Vai ser o general Santa Anna, tá? Que vai ser um dos articuladores aí, contra esse golpe de estado que o México tinha sofrido, tá? E ele vai governar aí, vamos dizer, num período de 30 anos, tá? O porquê um período de 30 anos? Durante esse período estava seguindo, vamos dizer assim, muita instabilidade política, choque entre, a gente sempre vai dizer, que sempre vai haver dois partidos,
Então tava tendo uma briga assim entre os liberais e entre os conservadores, tá? O general Santa Anna, ele vai ser uma figura, que nem eu falei para vocês, que ele vai governar aí durante 30 anos, mas de fato não era ele, né, o presidente. E sim, durante esses 30 anos aí, vamos dizer que ele tomou de conta do México, entrou e saiu vários presidentes, tá bom? Até que a gente vai, ou melhor, o povo mexicano vai acabar colocando no governo esse sujeitinho que eu coloquei aqui para vocês na imagem ao lado, que seria Benito Juárez. Aí sim, né, ele assume a presidência, vamos dizer assim que o general Santana meio que aprova ele e deixa ele governar em paz. Uma coisa que eu quero citar para vocês é que durante o governo, né, vamos dizer aí, desde a independência até o Benito Juárez, o território mexicano, ele vai perder mais da metade, né, para os estadunidenses. Então vai ser durante esse período aí que os Estados Unidos estão fazendo a sua expansão territorial e vai acabar tomando muitas das regiões aí pertencentes ao México, tá bom? Quando Benito Juárez ele sobe ao poder, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é suspender o pagamento de dívida externa. Por que ele vai suspender? Gente, economicamente falando, o México tá quebrado, né? E eu acho que mesmo se ele quisesse pagar, eu acho que ele não teria esse dinheiro. E alguns reinos vão acabar se juntando, né? Então, França, Reino Unido e Espanha vão acabar intervindo, né, na política de Benito Juárez e vão colocar, né, no poder, vão dar um golpe de Estado em Benito Juárez, vão colocar aí, né, vamos dizer, Maximiliano, né, de Habsburgo. Maximiliano, ele nada mais seria, vamos dizer assim, do que um pau-mandado desses grandes reinos aí, né? E o Maximiliano, ele vai acabar se autoproclamando como imperador, né? Maximiliano I. Mas e os Estados Unidos? Por que ele não interviu, né? Porque ele só estava pensando em tomar território. Durante esse período, estava ocorrendo nos Estados Unidos uma coisinha chamada guerra de, ou melhor, não é de sucessão, é secessão, tá bom? Então, estava tendo essa briga aí entre a região norte e a região sul dos Estados Unidos, e por esse motivo, né, ele meio que estava pouco se importando com o que estava acontecendo com o restante, né, do nosso continente. Claro que após o fim da guerra, acabou se criando algo chamado Doutrina Monroe, que eu já expliquei para vocês, né, no primeiro slide, que vai falar assim, o seguinte, que a América ela deve ser para americanos e não deveria ter qualquer tipo de interferência, né, dessas grandes potências. Então, quando França, Reino Unido e Espanha elas se unem, né, para tirar Benito Juárez e colocar o Maximiliano, ele está fazendo o quê? Uma interferência. E Estados Unidos, ele até ameaça, né, vamos dizer assim, entrar em guerra se Maximiliano ele não se retirasse do poder. Aí a gente consegue observar que Reino Unido e Espanha, eles se retiram, né, e quem acaba só apoiando, vamos dizer assim, que Maximiliano permaneça no poder vai ser a França. Mas a França também, né, logo vai acabar desistindo de deixar Maximiliano no poder porque ela está sofrendo, vamos dizer assim, algumas pressões que está ocorrendo na Europa durante esse período. Vamos dizer assim, o governo, né, depois é novamente devolvido, né, para Benito Juárez, só que ele acaba, né, falecendo no ano de 1872. Novas eleições são chamadas, né? Sebastião Lerdo, ele é eleito, ele acaba dando continuidade nessa política de Juárez, ou seja, né, a principal que era não pagamento da dívida externa, e aí, né, vamos dizer que ele vai ser deposto. E quem é que vai ser o grande articulador vamos dizer, desse golpe de Estado? Vai ser esse personagem aqui, Porfírio Dias, tá? Porfírio Dias, ele vai ser um personagem tão ícone que vai ter um período da história lá no México que é chamado de Porfiriato, que vai ser durante o governo dele, tá? O Porfiriato, que a gente consegue observar aqui, ele vai governar entre 1876 a 1911. Vai ser um governo totalmente o quê? Ditatorial, tá bom? Um dos primeiros atos que ele vai fazer vai ser tomar as terras dos indígenas e dos camponeses, que eram as famosas terras comunais. E por que ele vai acabar fazendo isso? Grande parte da economia, né, do México, ela era voltada principalmente, né, para produtos agrícolas e de exportação. Então ele queria, vamos dizer assim, tentar produzir mais
tentar vender mais produtos agrícolas para tentar resolver, vamos dizer assim, problemas do governo e não pensando na população local, tá? Muito por conta desse ato aqui, vai acabar, né, o Porfírio Dias, ele vai sofrer uma oposição muito grande. E aí vão se juntar os liberais, que era liderado pelo Francisco Madero, pelo Zapata, né, que era um líder indígena da região sul do México. Também vamos ter aqui, né, o Pancho Villa, que era um ex-ladrão de gado. Gente, ninguém é perfeito, ninguém tem uma biografia tão bonitinha assim, tá? E que também vai acabar se tornando um líder revolucionário mais da região norte do México. Então, vamos pegar aí, região norte e sul, todos eles estão aliados, né, aos liberais, que nesse caso aí teria como grande líder Francisco Madero. Então, quando esses opositores eles se organizam, aí sim a gente diz que vai eclodir, né, a Revolução Mexicana. Então, temos totalmente aí o cenário já preparado. Então, vamos agora sim, né, falar sobre de fato o tema, né, que a gente está vendo nessa videoaula. Madero, ele vai acabar se opondo à reeleição de Porfírio Dias, né? Porque, vamos lá, gente, que nem a gente observou, Porfírio Dias, ele já estava, né, na presidência desde 1876. E o Madeira, ele falava assim, que o Porfírio Dias, ele só estava no governo porque as eleições eram fraudadas e que era impossível um cara totalmente ditatorial, que não trazia benefício nenhum para a população, ficar tantos anos ainda na presidência. Então, ele meio que vai se opor, né, novamente a uma reeleição. E Madero, né, por mais incrível que pareça, ele não vai ganhar as eleições e, além dele não ganhar, ele vai acabar sendo preso. Claro que quando ele é solto, né, que isso daí vai ser questão até de meses, né, quando ele é solto, a primeira coisa que ele vai propor para a população mexicana vai ser algo chamado Plano de São Luís de Potosí, tá? E o que seria esse Plano de São Luís de Potosí? Ele propunha, assim, o seguinte, né, para a população, que ele declarava nula as eleições, ou seja, ele não reconhecia, vamos dizer assim, a eleição de Porfírio Dias, né, e, portanto, por ele não reconhecer que a vaga de presidente, vamos dizer assim, estava desocupada. Então, esse daí vai ser até um dos motivos dele, ele próprio acabar se declarando, né, providente provisório no ano de 1910. Além disso, ele também, né, conclamava uma insurreição contra a ditadura de Porfírio Dias. Ou seja, ele literalmente estava chamando a população, né, para lutar contra essa ditadura. Ele exigia eleições livres e efetivas e ele proibia a reeleição para a presidência. Então, se você é eleito presidente, você fica 4 anos no poder, não tem esse negócio de reeleição, um outro personagem é eleito, tá? Ele também, eu vou dizer assim que esse é o principal foco, tá, do Plano de São Luís de Potosí. Ele dizia o seguinte, que todas aquelas terras que foram confiscadas pelo governo, que elas deveriam ser devolvidas, né, aos indígenas, aos camponeses. Então, assim, quando ele propõe isso daí, gente, imagine a adesão que esse cara não vai ter. Ele vai ser visto praticamente como um grande salvador da pátria, tá? Então, quando o Porfírio Dias, ele vê que não tem mais qualquer tipo de apoio, que não tem como ele permanecer no poder, ele vai acabar renunciando no dia 25, né, de maio de 1911. Ou seja, mesmo após o outro ter se declarado presidente, e vamos dizer assim, ter proposto o Plano de São Luís, esse cara só vai renunciar, né, um ano depois. Madero, aí sim, ele é eleito presidente de fato, tá? Porque até então ele estava, vamos dizer assim, ele estava no cargo da presidência, mas até então era provisório, se for pensar pela Constituição, tá? Então ele acaba sendo o presidente efetivo, só que quando ele assume, ele vai trazer uma decepção muito grande, né, para a população mexicana, porque ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu, que no caso era devolver as terras para o povo mexicano. E isso vai trazer uma insatisfação muito grande. Vai ter alguns opositores entre o próprio Zapata e o Pancho Villa, né? E aí, o que o Madero ele vai tentar fazer para se proteger? Ele vai nomear o general Huerta.
Esse personagem aqui, ele, né, foi colocado para proteger o governo, mas o que ninguém imaginava é que ele ia dar um golpe, né, de Estado no Madeiro. Então ele retira o Madeiro do poder e ele acaba assumindo o governo do México, tá bom? Madeiro ele vai ser assassinado, que nem a gente consegue observar, né, no ano de 1913. Eu não sei se a gente conseguiu observar aqui nesse cenário até esse momento, mas grande parte dos opositores eram sempre assassinados. Só me adiantando aqui, tá, no último slide, o próprio Zapata e o Pancho Villa, né, claro que o Zapata morreu no ano de 1919 e o Pancho Villa em 1923, ambos também foram assassinados, tá bom? Voltando aqui, o Huerta, ele vai se tornar um ditador, tá? Só que ele acaba fugindo um ano após ele ter assumido o governo. A gente acredita, principalmente porque ele estava sofrendo muita pressão aí, tá? Mas até porque o Huerta, ele queria, vamos dizer assim, beneficiar algumas nações, né? E vamos dizer assim, de uma forma bem descarada, ele meio que viu uma pressão muito grande, né, e desistiu do cargo e ele acaba fugindo também. Durante esse interim, né, que a gente vai dizer que vai ter um período em que vai ter uma governança muito mais local, em que os governadores e não o presidente vai governar o México, né? No ano de 1907 vai acabar sendo realizada, né, pelos opositores do governo, uma nova constituição, tá? E entre esses opositores estava esse personagem aqui, o Carranza, tá? Então ele era um simples governador que no final vai acabar, né, se transformando em presidente aí. E o que a Constituição de 1917 ela acabou declarando, tá? Ela autorizava uma reforma agrária, que era algo que a população queria muito, tá? Também determinava que a propriedade de terras e de água, né, pertencente originalmente à nação que concede a propriedade privada às nações, tá? Eles também propôs, ou nesse caso aí efetivou, né, que já era a Constituição, a desapropriação, né, de terras, ela só poderia ser feita, tá, em caso de utilidade pública e que o governo deveria pagar por essas terras confiscadas. Além disso, também dava garantia de trabalho e dos direitos aos trabalhistas, tá? Que até então, durante esse período aí, ninguém tem direito trabalhista, mas a gente já consegue observar que na Constituição de 1917 mexicana, ela já tem essa preocupação muito grande. Só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente estiver falando sobre a Revolução Russa, né, a Constituição, vamos dizer assim, né, russa, ela vai ter, vamos dizer assim, ela vai ser muito baseada na Revolução, ou melhor, na Constituição mexicana, tá? Até porque então ela tinha um caráter, vamos dizer assim, de políticas públicas, tá bom? Além disso, a nacionalização do subsolo, então tudo que tivesse de riqueza no subsolo não pertenceria àquela pessoa que estivesse morando acima dela, tá? Então tudo que tem abaixo da terra pertence ao governo e também, né, eles limitavam o poder da igreja. Isso daqui é bastante importante eu citar para vocês, tá? Que a igreja ela vai ter muita influência aí também. Apesar dela estar um pouco omissa, né? Que nem eu falei para vocês nessa videoaula, mas dependendo do assunto, às vezes é melhor a gente ficar quieto do que tomar partido, né? Já basta o padre Hidalgo, que foi um dos responsáveis aí, né, por dar esse pontapé à independência, né, ou melhor, da independência ao México, tá bom? Vamos aqui então, né? Quais foram os resultados aí? O último slide, gente. Que nem eu já tinha citado, né? Esses grandes revoltosos acabaram sendo assassinados. Carranza, pela própria Constituição, né? Ele vai governar até o ano de 1920. Então, ele assume aí em 1917, fica até 1920. Fica apenas 17, 18, fica 3 anos no poder, né, gente? O certo seria 4 aí, mas nesse caso ele fica até 1920, tá? Após o governo de Carranza, o que vai acabar ocorrendo? Vai ter vários governos ditatoriais aí. Então, a situação da população ainda vai permanecer a mesma, tá? Mas, para poder ficar, vamos dizer assim, mais resumido, eu peguei esse personagem aqui para vocês,
que vai ser um dos, vamos dizer assim, o responsável por literalmente consolidar a Revolução Mexicana e, vamos dizer assim, trazer, né, uma característica de democracia para o México, que vai ser o Lázaro Cárdenas, tá? A primeira coisa que ele vai fazer é, de fato, pegar a Constituição de 1917 e retirar ela do papel, que até então estava só no papel, ninguém estava fazendo, ninguém estava obedecendo nada, tá? E aí sim ele vai começar a pôr em prática, tá bom? Então, que nem a gente consegue observar aí, ele vai ser até um governante, né? Que pensa nos problemas da população mexicana, algo que até então a gente não teve nenhum governante aí de fato, né, que tentou, vamos dizer assim, consolidar, né, que era a famosa reforma agrária que tanto que a população queria, tá? Então, quando a gente diz que a Constituição ela é assumida e efetivada de fato, então acaba ocorrendo aí uma vitória da Revolução. Porque, que nem a gente viu, qual era o principal motivo da Revolução? Voltando aqui, né? Vai ser quando, deixa eu pegar aqui, né? Quando é que vai eclodir, né, a Revolução? É quando se tomou-se as terras, né, dos camponeses e dos indígenas. Então, quando a Constituição ela é efetivada, né, quando ela é de fato obedecida, então, né, aquela maior reivindicação que era terem suas terras de volta, né, eles acabaram, vamos dizer assim, tendo uma vitória bastante, como é que eu posso dizer, significativa, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu imaginei que o vídeo ia ficar menor, mas vocês sabem a mania que eu tenho de falar bastante, né? Gostar de deixar tudo bem explicadinho. Mas se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí, tá? Nos comentários que eu estarei respondendo. E na próxima videoaula estaremos falando sobre a Revolução Russa, tá bom? Então, até o próximo vídeo, turminha. Beijo, beijo, tchau, tchau.